Bem-vindos a mais uma exploração a fundo. Hoje a gente vai mergulhar em um dos clãs mais controversos, eu diria, difamados do universo de Vampiro, a Máscara, o clã Ravnus. A nossa missão aqui é tentar ir além da superfície, sabe? Além dessa reputação de ladrões, de mentirosos, de ilusionistas, para entender o que realmente define esses párias do mundo das trevas. Vamos tentar responder: essa fama toda é justificada? Ou é só a versão da história que os inimigos contam? É uma ótima pergunta porque a reputação deles é péssima. De fato. Eles são vistos como a personificação do caos. Nômades que não são confiáveis, trapaceiros por natureza e, nos piores relatos, diabolistas completamente ensandecidos. E isso tem consequências práticas, imagino. Muitas. O resultado é que a maioria dos príncipes, os governantes vampíricos das cidades, proíbe a entrada deles. A simples presença de um Ravnus já é um presságio de instabilidade. E essa desconfiança não é de agora, né? Existe uma rivalidade histórica, quase mitológica, com outro clã de forasteiros, os Gangrel. Exatamente. É uma das inimizades mais antigas e mais amargas que existem. As lendas dizem que a rixa começou com os próprios fundadores dos dois clãs. A história mais comum fala de uma traição terrível. Onde o progenitor dos Ravnus teria enganado dos Gangrel. Isso. E desde então é um ódio profundo, mútuo. Para um Gangrel, um Ravnus é uma serpente. Para um Ravnus, um Gangrel é um tolo que se recusa a ver a verdade do mundo. Que tudo é uma ilusão. Essa ideia de engano e ilusão parece ser o centro de tudo. E isso leva a gente direto para as origens deles, que são bem diferentes da maioria dos clãs europeus. Eles vêm do leste, da Índia, daquelas regiões. Sim, e é aí que a mitologia deles fica realmente única. O fundador do clã, conhecido como Zapatasura, ele não é descrito como um nobre amaldiçoado ou um feiticeiro. Não. As lendas pintam ele como algo muito mais primordial, monstruoso, uma entidade dracônica, um demônio de múltiplas cabeças, um Asura, um ser de poder inimaginável. Um dragão, literalmente. Isso muda completamente a perspectiva, não é mais uma metáfora, tipo o clã da Rosa ou algo assim. Precisamente. Eles se orgulham de serem os filhos do dragão. Zapatasura era um mestre absoluto das ilusões, sabe? Capaz de criar pesadelos que podiam destruir exércitos inteiros. Tinha uma resistência física sobre-humana, a ponto de ser quase indestrutível. E podia comandar animais. Mas sempre tem um mas, né? Sempre. O grande mas é que ele também era descrito como um maníaco sanguinário, movido por impulsos que ninguém entendia, e uma fome sem fim. Essa dualidade de poder divino e loucura monstruosa é a herança que ele deixou. E o que aconteceu com esse ser todo-poderoso? Ele não tá por aí, imagino? Não. Em algum ponto do passado distante, ele simplesmente desapareceu. Entrou em torpor, a hibernação dos vampiros, num local secreto. Por milênios, ele foi só uma lenda, uma memória aterrorizante que moldava a identidade do clã. Mas esse desaparecimento é uma peça-chave. Mais tarde, vai se tornar o evento mais catastrófico da história dos Ravnus. Certo, vamos guardar essa informação, porque essa herança de um deus-demônio ilusionista se conecta direto com o poder que define eles, a disciplina da quimerismo. É por causa dela que eles são chamados de charlatões, não é? É a fonte principal da desconfiança, sim. Quimerismo é a habilidade de criar ilusões. Só que a palavra ilusão não faz justiça ao poder. Como assim? Um Ravnus não cria algo do nada. Ele extrai um conceito, um medo, um desejo da mente do alvo e projeta na realidade. A ilusão tem o peso que a vítima dá a ela. E qual é a escala disso? Até onde esse poder pode ir? Nos níveis mais baixos, pode ser sutil, o som de passos que não existem, uma imagem parada. Mas um mestre em quimerismo pode criar um cenário completo, interativo, pode conjurar um horror cósmico, algo saído de um pesadelo Lovecraftiano, no meio de uma praça. E isso pode machucar alguém de verdade? Pode matar. Se as pessoas ao redor acreditarem que aquele monstro é real, ele se torna real para elas. O coração da vítima simplesmente para de terror. A mente se despedaça.
A crença torna a ilusão letal. Isso é genial e aterrorizante. O poder não está na imagem, está na psicologia, em saber exatamente o que vai quebrar a mente do alvo. Exato. E eles usam isso de formas incrivelmente criativas e cruéis. Tem um exemplo clássico de como um Ravnus lida com o inimigo. Imagina um vampiro do clã Ventru, um aristocrata. A reputação dele foi construída sobre mentiras. Anos atrás, ele cometeu o crime de diableria. Matou e bebeu a alma do próprio criador para roubar o poder. Exato. É o segredo mais sombrio dele. O Ravnus, claro, descobre isso. Ele passa meses observando, aprendendo a rotina do Ventru. Certa noite, o Ventru está prestes a atravessar uma avenida movimentada. Do outro lado da rua, sob um poste de luz, o Ravnus projeta uma imagem. Uma ilusão. Perfeita, silenciosa e imóvel, do criador assassinado, coberto de sangue, só olhando para ele. Arrepiante. O Ventru deve ter congelado na hora. Por um único segundo. Mas um segundo é tudo que um caminhão em alta velocidade precisa. O impacto é devastador. E o motorista do caminhão? O próprio Ravnus. O próprio Ravnus, que nem para. Ele simplesmente segue viagem para a próxima cidade, deixando para trás o caos. Vingança servida. Uau! Isso não é um truque. É uma execução. Exige um nível de planejamento, de paciência e uma compreensão profunda da psique do inimigo. É pura estratégia. E essa filosofia de retribuição calculada é a base do código moral deles, o caminho do paradoxo. E uma parte central desse caminho é o que eles chamam de o tratamento. O tratamento? Uma vingança desproporcional, implacável, contra qualquer um que os prejudique. Para eles, não é maldade, é reequilibrar a balança cósmica. Sistemas e explorar fraquezas psicológicas é algo que se vê muito em quem joga RPG. Geralmente são pessoas mais criativas, inteligentes, com forte hábito de leitura. Faz todo sentido. É sobre preparação, análise e execução. Seja para derrubar um príncipe vampiro que controla uma cidade, ou para se preparar para um grande desafio na vida real. A lógica é a mesma, né? Exatamente. Estudar o cenário, antecipar os movimentos e agir com precisão. Esse perfil de quem mergulha em mundos complexos combina muito com o desafio de estudar para provas e concursos importantes. Vestibular, concurso público, militar, OAB, residência médica. Exato. É preciso ter foco e as ferramentas certas. Sem dúvida. A estratégia de preparação é o que separa o sucesso do fracasso. E se você é estudante e quer se preparar de verdade com a melhor estratégia possível, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para você revisar onde e quando quiser. E falando em estratégia e preparação para a vingança, o exemplo do caminhão foi uma ação individual. Mas o que acontece quando o clã inteiro se sente injustiçado? É aí que eles se tornam realmente perigosos. Sim, vamos voltar a isso. A união deles é um paradoxo, né? São individualistas, mas ferozmente leais ao clã. O que acontece se, por exemplo, um príncipe incrimina o Ravnus só para encobrir um crime do próprio filho? Esse é o cenário perfeito para o desastre. O Ravnus é o bode expiatório ideal. Ninguém na cidade confia nele, então. É uma presa fácil. Exato. Ele provavelmente é condenado à morte final e a elite da cidade respira aliviada. Para a maioria dos outros clãs, a história terminaria aí. Um indivíduo azarado. Mas não para os Ravnus. Eles não deixam passar. Nunca. A notícia se espalha pela rede de informações do clã. E a retribuição vem, como eles gostam de dizer, 10 vezes mais forte. E o alvo não é só o príncipe, é a cidade inteira. A cidade que permitiu a injustiça. Mas como um punhado de párias faz isso contra uma metrópole inteira? Parece impossível. Eles não usam força bruta. Eles usam a cidade contra si mesma. São mestres da guerrilha social e sobrenatural. Eles incitam gangues de rua a entrarem em guerra, causando o caos, chantageiam ou manipulam líderes sindicais para iniciar greves que paralisam tudo. Quebram os joelhos da cidade um por um. Usam aquimerismo para criar acidentes em série no sistema de transporte. E o golpe final é o mais sutil. Eles começam a violar a máscara.
A lei que esconde os vampiros da humanidade? Isso é perigosíssimo! Mas eles fazem de forma sutil. Criam ilusões de eventos sobrenaturais, usam o animalismo para causar ataques de animais em locais públicos, só o suficiente para criar pânico, atrair caçadores, sobrecarregar as autoridades. Em poucos meses, a cidade vira um inferno ingovernável. E só quando o príncipe está isolado, enfraquecido e desesperado, eles dão o golpe final. É uma desconstrução metódica do poder. A profundidade da estratégia aqui é impressionante. Mostra uma faceta do clã que vai muito além do simples trapaceiro. Mostra que eles são uma cultura, uma sociedade com suas próprias regras, um código de honra distorcido, mas que funciona para eles. A lealdade interna é o que os permite sobreviver. E se esse tipo de análise aprofundada, que vai além do óbvio, é algo que interessa a quem nos ouve, seria fantástico se pudessem curtir e se inscrever. Esse apoio é o que garante que a gente possa continuar a fazer essas explorações. Com certeza. E essa história de vingança e sobrevivência que definiu os Ravnos por séculos sofreu uma revolta tão violenta que mudou o clã para sempre. E tudo volta àquela figura do início. Zapatiosura, o fundador desaparecido, ele acordou, não foi? Ele acordou. Durante as noites finais, ele foi um dos primeiros antediluvianos a retornar. E ele acordou, com uma fome de eras, uma fome que só o sangue de sua própria linhagem poderia começar a saciar. Espera, ele começou a caçar os próprios filhos. Pior, ele começou a consumi-los à distância. O evento ficou conhecido como a Semana dos Pesadelos. Onde quer que um Ravnos estivesse no mundo, ele sentia seu ancestral na mente, drenando sua força vital, seu sangue, sua alma. Meu Deus! Isso levou o clã inteiro a um frenesi maníaco. Os mais velhos, sentindo chamado, começaram a caçar os mais jovens, para tentar resistir. Os mais jovens enlouqueceram. O clã se voltou contra si mesmo. Um apocalipse interno. E um caos dessa magnitude não deve ter passado despercebido. De forma alguma. A onda de choque psíquico e a carnificina atraíram a atenção dos Kuei-jin, os vampiros do Oriente, e da tecnocracia. Duas das maiores potências do cenário. Exato. Eles viram Zapatiasurar como um demônio ancestral que precisava ser expurgado. E aí, Zapatiasura finalmente se manifestou fisicamente, em Bangladesh. O que se seguiu foi uma batalha de proporções míticas. 3 dias e 3 noites. E ele era resistente, você disse. Tão resistente que, com seu domínio da fortitude, ele conseguia lutar até sob a luz do sol. Algo impensável. Como se derrota algo assim? Com força esmagadora. Foi preciso a força combinada de todo mundo. Usaram satélites, tecnologia de ponta e, finalmente, o que foi descrito como ogivas nucleares espirituais para obliterá-lo da existência. O fim do deus demônio. E qual foi o custo para o clã? A aniquilação quase total. Entre os consumidos, os que morreram no frenesi, os que foram caçados no caos, o clã foi reduzido a talvez 1% de sua população. 1%. A maioria esmagadora dos anciões, dos líderes, dos guardiões de conhecimento, desapareceu. Os Ravnos de hoje são, em sua maioria, jovens, sobreviventes, órfãos de um clã despedaçado. Isso os coloca numa posição de vulnerabilidade extrema. Sem anciões, poucos em número, são presas fáceis para todos os inimigos que eles fizeram. Exatamente. Mas tem o outro lado da moeda. Eles também estão livres. Livres do peso do fundador tirânico, das tradições antigas. Pela primeira vez, eles têm a chance de se reinventar. Tem uma citação que resume bem. Um gangrel escala uma montanha para ver a beleza do outro lado. Um Ravenous escala a mesma montanha para fugir dos inimigos que o estão caçando. Eles são, acima de tudo, sobreviventes. E essa sobrevivência fica ainda mais complicada pela fraqueza fundamental do clã, não é? A maldição deles. Sim, a maldição. Cada Ravenous é escravo de um vício. Pode ser ganância, mentira, crueldade, fogo, qualquer coisa. E não é um desejo simples. É uma compulsão tão forte quanto a sede por sangue. A besta deles exige a satisfação daquele vício.
É por isso que a Camarilla nunca os aceitou. Como confiar em alguém cuja natureza os compele a trair, roubar ou destruir? Exatamente. Então o retrato final é o de um clã de órfãos nômades marcados por vícios incontroláveis, caçados por inimigos. Mas talvez, pela primeira vez, com o futuro nas próprias mãos. Desconfiados por todos, mas unidos por uma tragédia compartilhada. É o grande paradoxo dos Ravnos. Suas maiores forças sempre foram a fonte de seus maiores problemas. A quimerismo lhes deu poder, mas gerou desconfiança. A união para a vingança os tornou temíveis, mas criou inimigos eternos. Agora, sua maior fraqueza, os números dizimados, pode ser, paradoxalmente, a única coisa que pode lhes dar um novo começo. O que nos deixa com uma reflexão final: o clã foi definido por séculos pela perseguição, por serem os outros. Grande parte da identidade deles foi forjada em oposição a um mundo que os odiava e a um fundador que os assombrava. Agora, esse fundador se foi. A pergunta que fica é: o que acontece com um grupo assim quando seu principal opressor desaparece? Eles finalmente buscam se integrar à sociedade que sempre os rejeitou? Procuram um novo inimigo para dar propósito à sua luta? Ou, na ausência de um alvo externo, acabam voltando suas tendências destrutivas para dentro de si mesmos? Fica a reflexão.